Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Questão de Ordem pela sua Rádio e TV Câmara de Salvador. E hoje com a gente aqui no estúdio, olha, eu podia chamar essa Questão de Ordem até de direto de Brasília. Pois é, nós temos um deputado federal, baiano, soteropolitano, que já foi deputado estadual, mas cansou da Alba, resolveu ir para Brasília e está aqui com a gente, Capitão Alden, tudo bom? Prazer, satisfação, retornar mais uma vez ao Questão de Ordem. Pois é, lembrar que a gente bate um papo com quem está assistindo a gente, viu, Capitão Alden? E a gente tem temas variados, temas, né, livres, a gente pode conversar à vontade, mas é claro, tem um tema polêmico que vai ficar para o segundo bloco, que é um projeto de lei do senhor, que versa sobre a questão dos usos da tatuagem. É uma proibição, é um sinal vermelho, mas a gente vai explicar até o final do programa. Primeiro eu queria começar a conhecer melhor o senhor, né, como é que foi a sua caminhada, a trajetória, como é que entrou na polícia, enfim. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta que é clássica, né? Porque a gente tem, no caso, Major Denício não é mais major, é coronel. Capitão Tadeu é major ou tenente-coronel. Não sei se o senhor continua sendo capitão ou já subiu de patente. Porque tem sargento Isidório, é capitão. O senhor ainda é capitão mesmo ou já é major? Perfeito. A Constituição Federal estabelece que, no caso de candidatos militares que venham assumir cargos eletivos, eles, por força de lei, são obrigados a deixar a sua corporação, ex officio. Então, no meu caso específico, há um entendimento aqui no TJ, inclusive corroborando com essa Constituição Federal, dizendo que nós temos que ser afastados ex officio no posto ou graduação no qual você estava quando foi eleito para o cargo eletivo. Então, no meu caso específico, eu saí da Polícia Militar após os 17 anos de serviços prestados no posto de capitão, permaneço nesse posto na reserva remunerada. Hoje eu não posso retornar aos quadros da polícia, nem que eu desista da atividade política, querendo retornar, eu já não posso mais fazer por força da Constituição. Então permaneço como capitão da PM na reserva remunerada. O senhor aposentou? Estou aposentado, né? Nós temos o termo reserva remunerada, até porque durante 5 anos, após a reserva oficiada, eu posso ser reconvocado em caso de guerra, em casos muito específicos. Mas por vontade própria, eu não tenho mais como retornar para ativa. Então estou na reserva remunerada. Então foi uma decisão difícil. Então realmente, assim, ao que parece, a gente, pelo que conhece do senhor, a gente observa que o senhor gosta muito do militarismo, gosta das suas funções, ou gostava das suas funções como capitão, como militar. Então, literalmente, o senhor trocou a polícia pela política. Já está arrependido ou não, capitão? Não, eu acredito que no início demorou de cair a ficha. Não vou... Não é uma decisão fácil. Não é fácil, né? Você trocar uma corporação, que eu fiz um concurso público disputadíssimo, fiz o concurso em 2001, fui o 36º no ranking de aprovação, um concurso muito difícil, disputado, e estava muito bem na carreira policial, né? Profissionalmente falando, concedendo entrevistas, na atividade profissional, desenvolvendo muitos manuais direcionados para a atividade policial, mas justamente o que me levou a sair da política foi justamente da polícia, né? Da polícia, foi justamente essa vontade de poder fazer mais pelos policiais. Tendo em vista que hoje você tem cada vez mais umas legislações cada vez mais restritivas, decisões judiciais cada vez mais restritivas da atividade policial. Nós temos um Código Penal brasileiro totalmente arcaico que engessa a atividade policial, que impede que a população em si ela tenha uma maior e uma melhor sensação de segurança. Então essa vontade de poder sair dos quadros da polícia e atuar na política, propondo ideias legislativas que visassem a não somente garantir o respaldo jurídico desse operador de segurança, né, policial militar, policial civil, guarda civil municipal, polícia penal. Então todos esses operadores são heróis que trabalham de forma hercúlea, diuturnamente, para defender a sociedade sem o devido respaldo e muitas vezes sem as condições mínimas para exercer a atividade. Então esse grito da tropa, né, que tem um cidadão atrás da farda, que também tem direitos e garantias e necessidades, precisou falar mais alto e, portanto, estou aqui no Legislativo para tentar minimizar essas dificuldades. Pode chamar de você? Pode, deve. Então você é o que nós podemos chamar de um
oficial de polícia, um policial na política. É isso? Exatamente. Todas as corporações, todas as instituições buscam na representação política uma forma da melhoria das suas condições. E mais ainda a Polícia Militar, porque diferentemente das outras instituições ou das outras representações, nós não podemos fazer greves, não podemos nos sindicalizar. Dos 36 direitos e garantias fundamentais, nós só temos 4. Então, muitos desses direitos que qualquer cidadão tem, horas extras, qualquer classe trabalhista, né? Qualquer classe. Então, nós temos um mecanismo muito severo que impõe hierarquia, disciplina, que não se pode politizar, não se pode falar sobre política dentro do ambiente de caserna e mesmo fora dela. Nós somos proibidos de falar. Então, é preciso que nós tenhamos, sim, representantes que falem por eles, para que possa demandar justiça. Você tem ideia, você vê, a gente conversando com um especialista, com alguém que é da área, a gente começa a identificar alguns fatores que a gente acha que não conhece muito, mas acaba identificando. Por exemplo, a gente chama a organização de policiais, praças, o que for, de associação e nunca de sindicato. É justamente por isso, né? No nosso caso específico, por sermos militares, da Força Auxiliar do Exército, a Constituição proíbe que haja sindicalização desse segmento policial, diferentemente dos demais que compõem a sociedade. Então, nós temos associações representativas, que não é a mesma coisa do sindicato, e não tem os mesmos direitos e benefícios. Hoje, um sindicalizado pode exercer atividade, né, como alguém ligado ao sindicato, pode deixar de exercer as atividades, inclusive momentaneamente, para se dedicar inteiramente à representação daquela entidade, daquela classe, diferentemente da gente. Concorre à escala de serviço, missões oficiais, e tem que se dividir entre uma coisa e outra. Pois é, tá vendo? São coisas que a gente acaba, né? Eu queria saber o seguinte, antes de entrar para a política e antes de entrar para a polícia, queria começar a conhecer mais um pouco de Alden. Sim. E não do Capitão Alden. Como é que foi? Perfeito. Filho do irmão de quantos irmãos? Né? Você é natural de Salvador, já percebi isso, mas a família de interior, qual é a sua história? Pronto, meu pai é do interior de Santo Amaro, na região de Santo Amaro, minha mãe é soteropolitana, eu nasci em Salvador, na Liberdade, aqui pertinho, na época o Hospital PAMEC, tem até umas histórias aí desse hospital, né? Dei sorte de nascer nesse hospital, né? Depois desses fatos que ocorreram associados a esse hospital, mas sou soteropolitano, nasci no bairro da Liberdade, vivi minha vida inteira aqui em Salvador, praticamente. Decidi entrar na carreira policial por opção. Desde pequeno, eu era conhecido na minha rua, no meu bairro, como xerife do bairro, desde pequeno, 6 anos. Então, toda criança, quando você pergunta o que é que ela quer ser, ou ela quer ser policial, ou ela quer ser médica, ou bombeira, não sei porquê, né? Tem essa fantasia infantil, né? São as referências positivas, né? Eu tinha uma referência positiva em casa. Meu pai não era policial, não é policial militar, mas convivia muito com policiais militares. Ele é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, então nessas viagens, fiscalizando tributos, né, impostos, empresas, então ele sempre ia acompanhado de um militar fardado. Então eu sempre olhava com carinho, com admiração, aquele policial que eu tinha como herói, como uma referência. Depois ingressei no Colégio da Polícia Militar, em 95, e de lá permaneci até o final dos meus estudos, né, no 2º grau. E aí passei no vestibular da Polícia Militar, concorridíssimo. Foi um dos maiores concursos da história, um dos mais concorridos da história. Inclusive, quando se deu a entrada historicamente das mulheres, né, no CPM, fui de uma época muito boa de CPM, me orgulho muito de ter estudado no Colégio Militar, onde pude aprender a ser um cidadão, a respeitar as autoridades constituídas, a respeitar os seres humanos, independente de ser branco, negro, pobre, rico, gay, não importa. Ali você aprende, de fato, aquilo que importa. E não o que você vê hoje aí, essa tentativa de lacrar, essa tentativa de deformar a mente das crianças. O senhor tocou num ponto polêmico, mas quando a gente está com alguém que é dentro de uma categoria como é a Polícia Militar, que alguns assuntos são fechados, a gente não tem acesso, eu não vou perder a oportunidade. O senhor tocou no assunto homossexuais, gays. Hoje o índice de homossexuais na polícia é muito grande, né, deputado? Olha, em qualquer organização, seja ela militar ou não, isso a sociedade tem modificado muito. Por que não? Porque deixa eu até explicar, me perdoe interromper o senhor. Porque antigamente, inclusive, eu posso falar uma coisa ignorante, mas o senhor vai me corrigir, o senhor é oficial de polícia, né? Era crime
homossexualidade era crime, não tem essa história. Hoje não, hoje a PM tem que ver naturalmente com isso. Sim. Não, na verdade, o que o Código Penal Militar define? Pederastia. A pederastia é um crime previsto ainda hoje no Código Penal Militar. E o que é a definição da pederastia? É a prática de atos libidinosos entre militares, da ativa e da reserva, no ambiente sujeito à administração militar. Então, de forma alguma, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, as próprias Forças Auxiliares de Segurança, jamais consideraram crime ou criminalizaram o ato de ser homossexual, seja ele homem ou mulher. Mas o ato de praticar atos libidinosos entre seres do mesmo sexo, em unidade sujeita à administração. Então, obviamente, havia muito preconceito, ainda há na sociedade, as pessoas terminavam correlacionando uma coisa com a outra, não tinha nada a ver, mas hoje é muito comum as pessoas terem essa opção, né? O mundo tem desenvolvido, tem enfrentado fortes mudanças culturais, então é natural que qualquer sociedade, qualquer instituição, mesmo as militares, se adequar a essas novas mudanças sociais. O senhor acredita que essas mudanças são boas para a sociedade? Olha, toda e qualquer mudança, ela vem com o tempo, a gente queira, goste ou não. Eu tenho meus conceitos, tenho meus valores, meus princípios, todos nós temos, mas temos que aprender a conviver com as diferenças. Eu acho que isso é o principal ponto. E as unidades militares, em especial, que é o nosso foco, elas têm buscado, dentro do respeito ao indivíduo, à dignidade da pessoa humana, fazer com que as pessoas, independente da sua opção sexual, que ela possa exercer bem o seu papel como militar, como policial militar. Então, eu tenho uma visão muito específica que eu não sou a favor de você criar sectarismos, vagas específicas para segmentos, seja negros, homossexuais, mulheres, não sou a favor. Sou a favor sempre da universalização das vagas. Quem quiser disputar uma vaga na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, na Polícia Civil, que estude e passe, assim como eu fiz, assim como outros tantos fizeram. Então, que se crie aspectos e objetivos claros, que demonstrem que você está apto a exercer aquela atividade, seja ela qual for, e estando apto e preenchendo o pré-requisito, que a lei impõe, que o cargo exige e impõe, seja bem-vindo. Mas nesse caso, você falou que é de um tempo que começou as mulheres também, né, estudarem no colégio militar. Não demorou muito das mulheres alcançarem a possibilidade de estudar. Então, não é natural que haja uma correção, justamente porque por um tempo foram proibidas? Não é por isso que existem as cotas? Muito. Hoje as cotas, no meu ver, inclusive eu fiz aqui um projeto, enquanto estava deputado estadual aqui na Assembleia, um projeto de lei para justamente aumentar essa quantidade de cotas. Porque hoje essa cota, ela se torna altamente prejudicial às mulheres. Imagine, você tem 1.000 vagas no concurso para soldado. Tivemos agora um concurso público. Menos de 10% das vagas são destinadas às mulheres. A concorrência entre elas é absurda. Entendi. Então, termina que gera preconceitos. Eu tenho mulheres hoje que fazem o concurso público e obtêm uma nota muito maior, muito superior à dos homens e são tiradas do processo. Então, as vagas são menores. São muito menores. De cada 1.000 vagas, menos de 10% é destinado às mulheres. E isso se reflete no nosso cenário. Nós temos hoje 28 mil homens na Polícia Militar. Menos de 3 mil são mulheres, para o estado inteiro. Você tem 417 municípios na Bahia, quase 15 milhões de habitantes em todo o estado e pouquíssimas mulheres distribuídas em todo o estado. Você tem um índice relevante de violência praticada contra mulheres aqui no estado, é o terceiro estado do Brasil com o maior número de violência praticada contra mulheres. E só temos 16 DEANs, delegacias especializadas, né, nas violências contra mulheres. No âmbito da Polícia Civil, você tem um universo de 5 mil e poucos policiais civis, menos de um terço, bem menos de um terço, são mulheres, para atender essas delegacias na Bahia inteira. Então, eu acho que a gente precisa, sim, durante um período, durante um momento, fomentar, e aí eu acho que a cota, ela viria para isso, ela durante um tempo, você estimular a convocação, de repente, estimular que pessoas, especialmente mulheres, durante um tempo, elas pudessem fazer mais esse concurso público. Só que termina que hoje, você criando essa cota muito mínima, você não vai atingir, porque são 28 mil homens. Quando é que nós vamos chegar a metade do efetivo para homens? Não vai. Então, eu acho que a gente precisa pensar em outras políticas, outras formas de atrair esse segmento, que é importante. Hoje você tem muitos crimes praticados, por exemplo,
no nosso dia a dia, especialmente homens que transportam arma de fogo em ônibus, por exemplo, e deixam essas armas nas mãos das mulheres. Um homem, pronto, até para esclarecer, um policial homem, quem está em casa tem essa dúvida. Sim. Ele não pode fazer abordagem a um elemento mulher? Pode e deve. Eu já ouvi isso. E deve. E por que não faz? Geralmente não faz. Nós temos vários aspectos relacionados que impedem, muitas vezes... Me perdoe, se eu ia citar o artigo, eu interrompi. Pode citar o artigo. O artigo 239 do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal. No Código Penal Militar também prevê, mas no Código de Processo Penal, pesquisa aí, artigo 239, diz que o policial masculino, ele, diante de uma fundada suspeita, ele poderá, preferencialmente do sexo feminino, mas ele poderá, no caso de fundada suspeita, no caso de haver risco que imediato, é o caso de uma blitz, né? Que é o caso de uma blitz, é uma situação de um ônibus rodoviário, ou mesmo na abordagem de rotineiro. Então, assim, preferencialmente será feita por mulheres, vírgula, mas poderá ser feita por homens, desde que haja fundada suspeita e haja risco naquele momento a uma situação ou alguém. Então, a lei não impede que o homem faça. Agora, sim, claro, nós temos uma sociedade extremamente com modificações de pensamentos culturais e preconceitos e um forte oposição, inclusive movimentos de esquerda, movimentos das mulheres que às vezes desconhecem, inclusive a legislação, e fazem campanha, fazem pressão para que não haja isso, mas a lei hoje define que é possível fazer essa busca. Agora, o que é que eu recomendo? Em havendo a necessidade, seja por risco, seja por conveniência, seja por fundada suspeita, que esse policial faça de maneira técnica. E existe, inclusive, procedimento técnico padrão em abordagem a mulheres. Então, não é aquela abordagem que você apalpa os seios, que apalpa os órgãos genitais. Existe um procedimento técnico que visa verificar se ela está armada com arma de fogo ou arma branca, que é um objeto de risco. Então, a lei diz, se ela pode inferir risco à integridade física de alguém, né, sujeitando à morte, a um ferimento, então qual é o foco? Arma. Se for drogas, se for cédula, coisa que requeira uma maior minúcia na busca, será feita em um local adequado, na presença de uma mulher ou de outra testemunha, até para verificar que não houve abuso. Então, o primeiro momento é verificar o risco. Eliminou o risco, arma de fogo, arma branca, alguma coisa que possa gerar um risco de dano, de morte, pronto. Verificou ali de forma bem sucinta e é possível fazer isso de forma técnica. Se houver uma suspeita de algo mais grave ou algo que resulte em outra prática de crime, aguarda-se uma guarnição com a mulher, uma policial feminina chegar, ou leva uma delegacia, delegado, um agente, pode fazer de uma forma mais minuciosa, se o caso assim o requerer. Foi bom o senhor falar de procedimento, porque existe uma argumentação, lógico, a gente, estando com um oficial de polícia aqui que é político, a gente a gente vai sempre estar seduzido a fazer perguntas, porque as pessoas querem saber, né? Certo. Há uma queixa da sociedade, se eu falar em protocolo, existe um procedimento, um protocolo padrão de procedimento. Por que as pessoas se queixam tanto? Que a polícia que atua nos bairros nobres é uma, e a polícia que atua nas periferias é outra. Você só sabe que existe isso. Por quê? O que é que acontece? Olha, é complexo a gente falar sobre... Se é protocolo, tem que ser igual. Teria que ser igual. Mas a gente tem que entender que a atividade policial ela é extremamente dinâmica. Você pode inferir que em determinadas localidades o grau de violência, o grau de risco e a possibilidade de confronto é maior que uma determinada área, é possível. Você não tem como afirmar que em uma determinada área eu possa, imagine, eu estou aqui transitando com o meu carro ou na viatura, eu não tenho como prever que vai acontecer um tiroteio. É impossível prever. Você tem probabilidades, você tem estatísticas, você tem fatores que podem gerar uma maior possibilidade de confronto. Exemplo, a existência naquela localidade de facções. Que conhecidamente, notadamente, utilizam arma de fogo, inclusive com alto poder destrutivo. Então é conhecido, é reconhecido, é sabido que naquela área já é identificado que há realmente grupos que detêm a posse de armamento de fogo de forma ilegal. Então você não tem como, e veja, não estou tratando da questão social, econômica, porque tem mais negros, tem mais pobres, não estou dizendo isso. Eu estou falando do aspecto do risco, o aspecto da possibilidade de um confronto armado. Então é óbvio que você não vai em determinadas áreas tratar
com o mesmo protocolo. O protocolo existe para que você trate as pessoas e as coisas de uma forma padronizada para minimizar os riscos e minimizar preconceitos, inclusive. Mas a gente precisa contextualizar que tipo de ambiente eu estou frequentando. Áreas do Rio de Janeiro, por exemplo. Você não tem como uma área totalmente dominada por facções que andam de fuzis, calibres de alto impacto destrutivo, você não vai poder entrar da mesma forma que você vai numa rua qualquer, no litoral qualquer. Existe uma guerra declarada. Por mais que as pessoas queiram fechar os olhos, existe uma guerra declarada. Na Bahia, por exemplo. O que me assusta como policial? Quem faz esse termômetro, esse censo, é o policial in loco, que está ali na operação. Claro, né? Ele tem que estar. É impossível não fazer. Por exemplo, você acha que o policial militar, sabendo o que eu sei, e o que é que eu sei? Nos últimos 16 anos desse governo, já temos mais de 85 mil assassinatos na Bahia. Entenda, não 85 mil no Brasil. 16 anos, Bahia, 85 mil assassinatos. Eu tenho uma média de 6 a 7 mil assassinatos por ano. Só no ano passado foram 80 mil roubos, assalto à mão armada na Bahia. Então, existe realmente uma propensão de violência muito grande. E aí são vários fatores. A gente vai gastar aqui um programa inteiro dizendo pontos. Então, o que muitos afirmam aí, que virou até quase um ditado popular, que a criminalidade mata mais do que a guerra. Isso é fato, é verdade, fato. Não é romantismo. Não, é fato. Fato. E Bahia, as pessoas falam, não tem violência. A Bahia é o terceiro estado do Brasil que mais se matam policiais. Fora de serviço e em serviço. Então, não estamos iguais a 20 anos atrás. A violência realmente tem sido endêmica, ela tem se alastrado, é uma guerra urbana. E não é à toa que a Bahia é tetracampeã em violência, em assassinatos. 4 vezes consecutivas, campeã em assassinato. Então, não é à toa. Infelizmente, alguns tentam terceirizar a responsabilidade. Ora é um presidente, ora é um segmento, CAC, ora é um indivíduo ali ou acolá. Ora é a imprensa, que o atual governo diz que a culpa é da imprensa, que tem divulgado demais esses atos, né, de morte. Né? Ele diz que a gente poderia abreviar, poderia amenizar as notícias, mas não. Todos os dias você abre o jornal, liga a TV, ouve o rádio, violência, 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 não tem como esconder. Então, o Estado não pode se eximir da sua responsabilidade, precisa fazer o que tem que ser feito, para a gente não poder ter que agir de forma, às vezes, com mais energia. Mas eu entendo que a gente precisa tratar, sim, as pessoas com humanidade, com respeito. E sugiro, inclusive, eu fiz até um projeto de lei, há um tempo atrás, quando eu estava deputado estadual, sugerindo, inclusive, que a Polícia Militar, através no Detran, por exemplo, nas aulas de formação de condutores de veículo, fizesse orientações quanto aos procedimentos a serem adotados na Blitz. Pronto. Então, está lá, existe procedimento técnico. Para o cidadão também, para o cidadão mas também. o cidadão não sabe como se portar numa Blitz, não sabe como se portar numa abordagem a veículo. Ele mexe, deixa a mão no volante, se mexe, faz movimento brusco. Então, como é que ele deve se comportar? E a própria polícia, infelizmente, em 2007, eu estava no Esquadrão de Motociclistas Águia, servindo no Esquadrão Águia. E todo mundo sabe que ele... Sou motociclista? Sou motociclista, servi lá quase 4 anos. Participou das motocicletas, de algumas motocicletas? Vai. Me perdoe, não tinha como não perguntar. Com certeza, com certeza. E aí, foi na motocicleta? Motocicleta. De capacete ou sem capacete? Com capacete. Tá com capacete. Então, e aí, quando o senhor estava no piloto Águia, o senhor falou... Então, eu estava no Esquadrão Águia em 2007. Eu fiz uma proposta que, graças a Deus e ao meu comandante à época, Coronel Baqueiro, está na reserva hoje. Baqueiro. Ele era o comandante do Esquadrão Águia. Eu fiz uma sugestão da gente criar uma cartilha pequena, simples, uma página pequena, assim, onde tinha as orientações para o cidadão que era abordado no veículo. Então, dicas: abaixar o vidro, né, acender a luz interna, diminuir o farol, diminuir a velocidade. Eu fiz uma sugestão, inclusive, de criar placas. A Polícia Militar desenvolver placas onde ela pudesse colocar ao longo da via, orientando o cidadão, diminuir a velocidade, a cada... Assim como tem nas guaritas dos condomínios, exatamente. Dos locais, né? Então você tem que orientar o cidadão como se portar diante de uma blitz, porque ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Interessante que a gente que já passou dos 30, não vou dizer nossa idade não, deixa o pessoal curioso, viu? A gente passou dos 30, a gente tinha essa orientação muito
dos nossos pais e avós. Isso. Quando a gente começava a dirigir, né, nossos pais ensinavam direitinho. E eu, mesmo sem a cartilha, vocês já perceberam que ele gosta de cartilha. Claro. E no segundo bloco, daqui a pouquinho, ele vai mostrar aqui uma das suas cartilhas, famosas cartilhas. Mas o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós nos davam. E deixa eu explicar como é que eu faço, para quem está aqui, antes da gente ir para o segundo bloco, para quem está em casa aprender também, entender. Eu, quando vejo uma blitz, no exato momento, eu baixo o farol, boto a luz baixa, acendo a luz interna e abro os 4 vidros do carro e eu duas mãos no volante. Geralmente não me mandam, eu acho que eu tenho uma cara boa, não sei, enfim, ou não sou suspeito, porque tem a questão também. Às vezes eles estão procurando um carro determinado e tal, não é que você foi discriminado. Então ele não para seu carro ou para seu carro, porque seu carro, né, de alguma forma, parece com um carro, né? Mas quando paro, as mãos continuam no volante, e aí eu converso. Se ele pedir o documento, digo, ó, vou movimentar a mão, pode? Pego o motor. A última vez que eu fui até rodando uma vez agora, eu dei minha carteira pro policial, porque minha habilitação está no lugar, difícil de tirar. Ele prontamente abriu, olhou, tal, o documento do carro, e mandou seguir. Até porque eu aprendi o seguinte com meus pais e com meus avós. Nós também oferecemos insegurança ao policial. Ele não sabe o que é que está lá dentro do carro. Então, assim, a segurança do policial é pai de família, é avô, é tio, é uma pessoa sensível, é igual a gente. Então, os dois vão ter segurança e, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de problema. Eu acho que a comunicação... É esse procedimento? Esse procedimento. Eu acho que a comunicação, para ambos, é importantíssimo. Então, como você disse, o policial está aqui, né? Às vezes está vindo o carro, ele está ali no procedimento. Ele não sabe quem está vindo, né? Às vezes você vem com vidro cheio de película. Que hoje todo mundo aderiu às películas. Aderiu às películas, entendeu? Por questão também de insegurança. É lógico. Felizmente. Então, quantos e quantos casos na Bahia, inclusive, dê um Google ou qualquer outro aplicativo de sua preferência, qualquer outro buscador, bote lá. Vítima colocada no porta-malas do veículo. Pois é. Isso tem sido muito comum. Inclusive, eu fiz um projeto quando eu estava deputado estadual e fiz agora, recentemente, já na Câmara, sugerindo que o Código de Trânsito Brasileiro estabelecesse como item obrigatório a instalação de dispositivo no porta-malas, que permita a abertura da tampa do porta-malas por dentro do porta-malas. Eu fiz uma pesquisa, na época, em 2021, eu percorri várias concessionárias em Salvador, de carros importados, carros populares, carros nacionais ou importados, e pouquíssimos são os modelos que possuem esse dispositivo. Então, quando você for comprar o seu carro, muita gente não se atenta, não observa essas questões de segurança, mas é um item importantíssimo. Recentemente, até um jornalista da Globo foi sequestrado, foi colocado no porta-malas, tocaram fogo no carro dele, a sorte que tinha um dispositivo, ele conseguiu sair. Então, é um item importante, eu acho que a gente precisa aprender a reconhecer os itens de segurança. Então, esses são os pontos. Pois é, olha, a gente já vai... Calma que não vai demorar muito, a gente vai para um rápido intervalo para voltar para o segundo bloco. Eu só vou mostrar o seguinte, o homem gosta de cartilha, no segundo bloco a gente vai mostrar essa cartilha aqui. Cadê Ricardo? É Ricardo ou Jean? Aqui é a geral. Pois é, a gente vai mostrar essa cartilha, vai conversar sobre ela. Cadê Jansen? Beleza? A gente vai mostrar essa cartilha, vai conversar muito mais. Eu tenho outras dúvidas para falar, vou tentar falar menos, mas eu estou seduzido a falar da minha experiência como repórter policial lá na nossa Princesinha do Sertão, Feira de Santana, quando começou a ter blitz no interior, é loucura. Eu sou dessa época que não tinha blitz, a PM não fazia blitz no interior, porque o interior não tinha histórico nenhum. Quando começaram as blitz, gente, para o policial explicar para o cidadão do interior que ele tinha que parar, eles se sentiam, né, desrespeitados. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no segundo bloco, a gente volta já já. Eu e o capitão, como é capitão? Eu e o capitão Alder. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Questão de Ordem, direto de Brasília com ele, Capitão Alder. A gente falou de muitos assuntos no primeiro bloco, se você perdeu não tem problema. A gente vai repetir o programa durante a programação da rádio da TV Câmara. E também é só chegar lá no YouTube e baixar o programa, vai estar lá disponível para você assistir inteirinho. Se eu fosse você, eu assistia atentamente. A gente falou sobre a vida pessoal do capitão, como é que ele chegou a capitão, se ele ainda é capitão, enfim, tanta coisa interessante. E terminamos o bloco falando sobre abordagens policiais, né, e sobre a tendência que o capitão tem de fazer cartilhas. E comentaríamos agora no segundo bloco sobre uma das suas cartilhas, inclusive que eu já fui informado pela assessoria do capitão aqui, do deputado, que
isso aqui, ó, é furo de reportagem, viu? Depois do programa, todos os órgãos de imprensa vão querer mostrar, mas eu estou mostrando em primeira mão, viu? Esse material aqui vai ter um grande evento em Brasília para a apresentação desse material aqui, que é a cartilha aqui. Fala, ó, é para cá, é para cá. Pois é, essa cartilha aqui, esse material aqui, ó, que fala sobre a questão das tatuagens e tal, etc. Vai ter um grande evento em Brasília e tudo isso você vai saber a partir desse bloco agora. Capitão, eu até queria... A gente terminou falando sobre abordagens policiais. Você que não assistiu o primeiro bloco, volta lá e assiste. O capitão falou como é que tem que ser o comportamento de né, do motorista, do pedestre, quando é abordado, porque importa tanto o comportamento do policial quanto o comportamento daquele que vai ser abordado. Eu falei como é que eu faço, e ele falou que eu estou correto. Tudo isso foi abordado no primeiro bloco. Segundo bloco agora, eu queria o seguinte, antes da gente assistir o Fala Povo, a gente foi para a rua e perguntou a opinião do pessoal sobre essa questão. Certo. Mas eu queria saber o seguinte, como é que você vai ser candidato a político e tal, e deputado estadual, já começou como deputado estadual, não foi para o interior querer ser vereador, foi assessor de alguém, não foi... Como é que foi isso? Começou por cima, né? Na verdade, eu tentei começar por baixo, né? Como todo mundo. Não por baixo, mas de baixo, né? Do menor cargo, né? Por baixo, eu tentei em 2016, aqui em Salvador, disputar uma vaga aqui na Câmara dos Vereadores. Tive, à época, 900 votos. Foi minha primeira tentativa, né, nesse mundo político. Não obtive êxito, foram vários erros, várias falhas, né, de iniciante. Mas foi uma primeira oportunidade onde a gente pôde aprender como é que funciona o marketing político, como é que funciona e como é que é importante a estratégia política, porque tem que ter estratégia. Lógico. Não é só chegar e ir para a rua. Estratégia é a sua cara, né, deputado? Tem que ter estratégia, tudo tem que ter estratégia. Mas não é estratégia para enganar, não, é só estratégia de como você fazer o trabalho. Otimizar o seu tempo, otimizar o seu recurso, você direcionar os pronunciamentos, os discursos, organizar suas agendas, né? Então, tudo isso é importante. A gente tem que profissionalizar. Isso o militarismo te deu ou o senhor sempre foi organizado e estrategista? Olha, eu sempre fui organizado, sempre gostei de organização. O militarismo, ao longo dos 22 anos já de atividade policial, me fortaleceu nesse item. Mas, claro, fiz vários cursos, treinamentos, tive a oportunidade de fazer um curso no Exército Brasileiro, de planejamento estratégico, né? Não focado para a campanha, mas é algo que eu posso adequar. Aí Ricardo Duarte gosta. Quando fala do Exército Brasileiro, chega o olho de Ricardo Duarte, né, brilha quando fala de Exército Brasileiro. Eu tive a sorte, né, a oportunidade de fazer um curso na Associação dos Diplomados na Escola Superior de Guerra, a ADESG, comandante Lancan, meu abraço. E nesse curso, nessa especialização, que é o MBA em Política, Estratégia e Planejamento Estratégico, me deu uma outra visão, uma outra possibilidade na vida pessoal, profissional, na política, né? Que hoje eu adoto essas ferramentas como uma ferramenta importante para a gente planejar a vida como um todo, né? Importante. Então, eu tentei sair como vereador, tive 900 votos, logo em seguida, já com um pouquinho de estratégia, um pouquinho de planejamento, um pouquinho mais de tempo, porque eu também já militava na rede social, né? Eu tinha uma página no Facebook, que terminou caindo, derrubaram a minha página, né? Não consegui voltar, tinha mais de 300 mil seguidores e mais de 20 milhões de acessos. Invasão de hacker? Não, conteúdos postados. Naquela época já diziam que eu postava notícia falsa, né? E aí derrubaram minha conta, na época. Eu tinha mais de 20 milhões de acessos por mês naquela conta. E engraçado, aquele programa, não sei se posso falar o nome. Pode, aqui pode tudo. Polícia 24 horas, né? Eu fui um dos primeiros baianos e policiais aqui na Bahia aparecer nesses programas policiais. Então, foram 2 reportagens. E por que eu fui escolhido para fazer essa reportagem? Porque já no Facebook, eu tinha um costume de, quando eu saía para o serviço, eu gravava. Não tinha GoPro, não tinha essas câmeras modernas de hoje, mas eu gravava com o celular. Antes de uma abordagem, aí eu filmava, olha, tem ali uma atitude suspeita, vamos fazer e tal. Aí eu filmava a chegada e ao final dessa abordagem eu passava o resultado. Olha, abordamos, encontramos isso, encontramos aquilo. E aí eu fazia sempre interações com a comunidade. Eu participava muito de ações de poluição sonora. Então rodava os bairros periféricos de Salvador. Olha, gente, no bairro tal vai ter operação, não sei o que tiver, caso de som alto, alguma denúncia, você que é seguidor, tem alguma coisa, nos fale que a gente vai tentar montar uma operação. Ver que... Então a gente interagia muito, né, com a sociedade. E isso eu comecei a ganhar repercussão na mídia.
eu comecei a fazer o Facebook por um fim profissional. Não tinha o viés e o objetivo político, não tinha essa... E nem pessoal? Não, pessoal até tinha, porque... Mas ligado à sua profissão? Ligado à minha profissão. Ok. O meu cunho pessoal era de ser destacado, de ter reconhecimento na minha atividade enquanto técnico policial. Então o que eu fazia? Eu pegava vários vídeos, Cidade Alerta, esses programas televisivos e vídeos... São Paulo tem muito mais que aqui da Bahia. A imprensa, ela busca muito essa notícia, né? Fugos de reportagem. Então eu pegava vídeos de ocorrências policiais que deram certo, que deram errado, e fazia comentários técnicos, jurídicos. Leitura, né? O policial errou aqui, a parte jurídica, parte técnica. Eu recebi até algumas críticas do comando geral, de alguns policiais, por estar, às vezes, entrando em detalhes que não caberiam. Quando o policial errava, eu dizia, olha, errou aqui. Você era capitão, era tenente? Eu era tenente. Depois eu fui promovido em 2012. Aí foi que eu criei uma outra página, mas quando eu já tinha página, era tenente. Então, eu comecei a ganhar muita repercussão no Brasil inteiro, né? Tanto que, à época, foi quando surgiu essa cartilha. Eu estava já próximo de formar na Academia de Polícia, eram 4 anos de curso de formação. O NEB? É isso? Pelo NEB, né? Você faz o processo seletivo pelo NEB. E aí eu tinha interesse, sempre tive interesse por área de armamento e tiro. Eu tinha interesse, sempre tive. E sempre imaginava ser instrutor da atividade relacionada a armamento e tiro, técnica policial e tal. E eu estava já focando, pensando assim, poxa, daqui a 6 meses eu vou formar. Então eu tenho que começar a montar o meu material de ensino, porque eu me via sempre, e esse é um mal de professor, né? De você pensar como aluno, o que é que ele pensa, o que é que ele precisa. Eu me coloco sempre na posição. Quais são as dúvidas, né, do aluno? Qual é a dúvida? Então eu montava meus slides, olha, o aluno vai perguntar isso, vou melhorar mais isso aqui. Então eu usava muito de áudio visual. Se prevenia, né? Me prevenia, né? E muitos anos de sala de aula. Porque quando o aluno, é você que está em casa, quando o aluno descobre que o professor, seja ele qual for, está despreparado, é um vexame. É horrível. E eu nunca gostei de passar vexame. E aí eu tive que me vasculhar. Aí, resultado, eu comecei a fazer... tinha uma matéria específica chamada Stopping Power, que é o poder de parada. O que é isso? Traduzindo. Armas de fogo possuem diversos modelos e calibres. As munições, diversos calibres. Então o que eu fiz? Calibre 22, calibre 38, calibre .40, 45. Eu fui separando por calibres e fui buscando na internet, que era o meio que eu tinha, pesquisar, ferimentos produzidos por armas de fogo naqueles calibres, para tentar responder ao aluno, futuro policial, quantos disparos são necessários para neutralizar, para cessar a força de um indivíduo que atentasse contra a sociedade ou o policial. Então é uma pergunta difícil, que depende da distância que eu esteja, da carga da pólvora, do calibre, se a pessoa está sob efeito de drogas ou não. Então são vários aspectos. Mas eu tentei criar mais ou menos uma linha. Ó, gente, o calibre tal é anêmico, né? É necessário realizar tantos disparos, aí vai depender da região. Então eu tentei criar esse universo para o aluno policial. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a separar imagens em pastas por calibres, com várias fotos de ferimentos provocados por arma de fogo, vídeos de reportagens, documentários, cirurgias que eram feitas. Então o foco era policial. Aí de repente me bateu o olho e eu disse, rapaz, esse negócio aqui... Eu comecei a perceber que a maioria das imagens que eu tinha associados a indivíduos que cometiam crimes, eles apresentavam com tatuagem no corpo. Foi daí que surgiu? Aí deu um estalo e disse, puxa, eu já ouvia nos bastidores. O que significa cada tatuagem? Isso. Bom. Só que era uma lenda urbana. Não havia um conhecimento prévio. O policial, se você pegar qualquer policial antigo, não, tatuagem da Índia é isso, tatuagem do palhaço, só que bateu a curiosidade. Por que o palhaço? Por que a Índia? De onde é que veio essa informação? De onde foi que surgiu? Que livro tem escrito isso? Então não tinha nada. Era muito pouco. Aí você você deu a deixa que esse humilde repórter, jornalista precisava para convidar você que está em casa e você também que está comigo no estúdio, todo mundo, para a gente assistir o Fala Povo. A gente foi para a rua com a nossa jornalista e colega Helena Raquel e perguntamos às pessoas lá fora, pelo centro da cidade, o que é que elas acham do seu projeto de lei que versa sobre a proibição do uso de tatuagem. Vamos lá?
Minha opinião é bem clara. Eu sou contra isso porque cada um tem o seu livre-arbítrio de querer usar a sua imagem da forma que lhe melhor convir. A tatuagem não quer dizer nada, né? Se a pessoa é gente boa, gente ruim, entendeu? Que Deus, ele deu livre-arbítrio ao ser humano. O que vale é a integridade, o coração da pessoa, entendeu? E ele está querendo interferir no corpo do outro. Tem tanta coisa importante, segurança, educação. Eu sou a favor até a tatuagem, que não tem nada demais. Cada um tem a sua opinião, que use o que quiser, o que sente bem. Ele está andando para trás. Quem é que não tem tatuagem hoje? Eu sou funcionária pública, eu tenho tatuagem. Olha, eu não tenho tatuagem, mas eu apoio todo mundo que usa tatuagem. Ele está completamente errado, erradíssimo. Ele deveria fazer uma tatuagem. Gente, o Rua, o Fala Povo, é minha paixão. O Lute me proibiu agora de eu fazer o próprio Fala Povo, porque ele diz que o repórter lá, o repórter aqui, fica, né? Fica redundante, né? Lute Lima é nosso diretor aqui da Fundação Geral da Fundação Cláudio de Faria, diretor da Rádio da TV Câmara. Ele disse: olha, o negócio de André Luiz tá na rua fazendo Fala Povo no estúdio, não pode. Tem que ser um cara. Eu gosto da rua. Comentar aqui com ar de graça. O último entrevistado falou bem porque a mulher dele disse que tem tatuagem. Ele não tem. Eu tô dizendo, eu tenho tatuagem. Então, minha opinião, agora eu vou saber na íntegra o que é que esse projeto define. Eu acredito que não é um preconceito contra quem tem tatuagem, né? Porque aqui na TV Câmara, na Fundação, na Câmara em si, 90% dos funcionários têm tatuagem. Mas o último entrevistado, o que você achou ali, capitão? Disse que o senhor tem que fazer tatuagem. O que você achou daquilo ali? Eu já tive vontade, né? Fazer tatuagem. E aí eu acho importantíssimo programas como esse, e aí eu agradeço a oportunidade e o ensejo, porque realmente as pessoas não têm a totalidade das informações. Então é natural que ela se posicione dessa ou daquela forma, mas de antemão não tenho tatuagens e nem por isso tenho preconceito contra quem quer que seja que utilize tatuagem. Como foi dito ali por alguns das pessoas, a tatuagem hoje ela é algo normal, ela é algo natural. Cada vez mais as pessoas têm se utilizado da pigmentação da pele, seja ela permanente ou não, que já existe hoje processos não permanentes, marcas corporais, e não só marcas, mas brincos, colar. Então, o mundo, desde que o mundo é mundo, há registros de tatuagens ou de linguagens simbólicas, como eu gosto de chamar, desde que o mundo é mundo, desde as múmias. Você tem histórias de múmias muito antigas que já tinham tatuagens em seu corpo. Isso. Então, existe até uma lenda, não sei se é lenda, que é a mulher de Hitler, né? E que ela gostava de pegar, não sei se é verdade, já ouvi muito falar isso. Arrancava, uma das torturas que Hitler era adepto era arrancar as peles das pessoas, e que a mulher de Hitler fazia abajus e algumas peças de decoração com peles de pessoas tatuadas. Você já ouviu falar isso também, né? Não sei se é verdade. Bom, eu fiz muita pesquisa, né, relacionado a esses temas de tatuagens, desde tatuagens artísticas. Eu pesquisei vários países do mundo, em vários momentos da história humana, de onde surgiu a tatuagem, como é que ela era utilizada, qual a finalidade artística, religiosa, identificação de grupos específicos. Vamos tratar aqui o universo militar. A gente sabe que no universo militar nós reconhecemos os seus integrantes através do posto ou graduação, das suas patentes, né, das suas posições, de seus cursos. Então, imagine você ver um cara do BOPE, por exemplo. Quando você vê um policial do BOPE de preto, com a boina e uma caveira encostada no peito, no brevê ou na manicaca, automaticamente remete a pensamentos. O que é manicaca? Uma manicaca é um adorno que você utiliza na lateral, né, do braço, normalmente nos ombros, esquerdo ou direito, onde você tem uma designação de um curso. Em termos técnicos, a carga horária de uma manicaca é menor de quem tem um brevê. Então, são questões técnicas, mas o brevê é aquele que ostenta normalmente no peito, na frente, e a manicaca normalmente nos ombros, identificando o curso na qual ela tenha participado. Então, eu fiz uma ampla pesquisa no mundo inteiro, não somente no universo artístico, no universo religioso, maçonaria, organizações secretas,
igreja. Até nas Forças Armadas, porque Forças o fuzileiro tem Armadas, tatuagem, né? Forças Marinheiro tem Armadas. tatuagem. Então eu tive que, antes de estudar tatuagem, eu tive que estudar símbolos. Símbolos, linguagens simbólicas. Como eu disse, no universo militar eu tenho patentes, eu tenho graduações, eu tenho brevês, eu tenho elementos simbólicos que remetem a cursos, a treinamentos, a especialidades, a práticas. Então, essa é a finalidade que o ser humano, em qualquer época da história, se utilizou de símbolos do seu corpo. Porque quem utiliza a marca no corpo, qualquer ela que seja, ela quer comunicar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Expressamente ou não, pode estar muito no íntimo dela, no reservado, mas a maioria que utiliza uma tatuagem no corpo ou faz uma pichação, ele quer comunicar algo. Então, eu quero aproveitar que Mesmo seja ainda que seja no inconsciente, né? Ainda que seja no inconsciente. Mesmo que de forma inconsciente. E mesmo não conhecendo totalmente aquele desenho, mas no inconsciente ele quer passar alguma coisa. É uma história de vida, uma história pessoal, né? A vida de alguém. Então, ele remonta vários motivos e significados. Então eu tive que estudar todo esse universo simbólico antes de estudar a tatuagem. Estudei a tatuagem, como surgiu, como é que ela era feita. Só que da mesma forma que existe a tatuagem artística, como muito foi falado ali, existem tatuagens associadas ao mundo criminal. Isso não é de agora, eu não inventei, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, digo e repito, por quem tem tatuagens ou por quem queira colocar tatuagens. Eu não coloquei tatuagens por uma opção, acho que a gente vai chegando à idade, vai perdendo aquele gosto, mas sempre tive vontade de ter uma tatuagem, uma águia, sempre tenho um carinho, o senhor foi no pelotão águia, né? E não só por também ter servido o esquadrão águia, mas é um animal que me chama muita atenção, pelas qualidades, características. Mas enfim, como foi que surgiu? Só pra gente entender. O projeto versa sobre o seguinte, pra quem tá em casa entender, qual é o que é que o projeto prevê em relação a quem usa tatuagem? É não poder fazer concurso público? Não. Só para quem está em casa entender. Não. Há um equívoco em relação a isso. Eu estou tentando explicar de maneira rápida e objetiva como surgiu esse trabalho, até para que as pessoas entendam que não foi feito da noite para o dia, que não foi feito de forma amadora, por preconceito, ou para criar mais preconceito a um tema que é tabu, até hoje, mesmo hoje. Então, houve uma pesquisa acadêmica, apresentei esse trabalho na UFBA, no curso de especialização de prevenção da violência na UFBA, é um trabalho acadêmico. Esse trabalho, quando eu publiquei em 2012, repercutiu em mais de 40 países do mundo. Fui entrevistado por diversas emissoras de TV, China, México, Estados Unidos, Rússia, vários países. Por quê? E esse trabalho hoje, é bom dizer, o de 2012, se encontra no site do FBI americano, a Polícia Federal Americana. Quem quiser entrar no site, vai encontrar lá o link, acredito que esteja lá ainda hoje, onde você pode baixar na íntegra a primeira versão do trabalho em 2012. E por que chamou a atenção do FBI então, no mundo? Esse trabalho te rendeu aí algumas coisas da Manicaca ou no brevê, não foi? Só a Manicaca deu uma turbinada. rendeu pontos que fortaleceu, inclusive, a minha média para ser promovida, né, na Polícia Militar. Por conta de um trabalho acadêmico, a repercussão que foi feita na época. Né? Então, esse trabalho rodou o mundo inteiro. Por quê? Grande parte das imagens simbólicas que são encontradas nesta cartilha, esse material é um material novo, está sendo entregue em primeira mão aqui para o nosso amigo. Que beleza, eu já ganhei o meu, ó. Nenhuma outra emissora, nenhum outro meio de comunicação teve acesso a esse material. Eu já tenho o meu A versão que as pessoas tiveram acesso foi um material, primeiro, menorzinho, que eu fiz justamente o tamanho compacto, para que o policial pudesse colocar na sua farda, no seu bolso da sua farda. Então eu fiz ele compacto. Então o trabalho cresceu, as informações aumentaram, então eu tive que ampliar. E aí hoje eu fiz um trabalho um pouco mais completo, onde eu pude elencar uma série de imagens. E é importante que os senhores entendam que não é simplesmente porque você tem uma tatuagem da Índia, do palhaço ou qualquer outra que esteja aqui catalogado, que você vai ser categorizado como bandido, como criminoso, de forma alguma. Eu digo e repito por várias vezes aqui no material, o cuidado que o policial, o operador de segurança, tem que ter para fazer análise dessas imagens. Então, durante muitos anos, agora menos, mas eu pretendo retornar, inclusive, a fazer palestras, não somente no ambiente policial, já fiz... Escolar também, escolar é bom demais também, nas escolas. Tem no meu Facebook ainda hoje, desde quando eu lancei essa cartilha em 2012,
e mais especialmente em 2016, eu fui para escolas, para orientar professores, diretores, pais, alunos, cada um com um foco diferenciado, de acordo com o público, com o nível de entendimento. Mas, por que eu fiz esse trabalho? Esse trabalho foi em 2012, como eu disse. Fiz uma atualização em 2016. Nessa atualização, incluí pichações, gestos e outros símbolos que são reconhecidamente utilizados por organizações criminosas. Olha a importância dessa informação. Saiu ontem no jornal. Posso citar o nome ou o jornal pode de grande circulação? Aqui pode tudo. Pronto. No jornal Informe Baiano, pode consultar na rede. É um portal, Google, né? Isso é um portal, um jornal eletrônico, né? É um portal. Ele aí citou aqui uma reportagem. Olha o título. Misturaram BDM, que é bonde do maluco, sim, com CV. Caveira. Comando Vermelho. Comando Vermelho. Visitas canceladas e clima tenso no presídio Lemos Brito. Isso foi publicado 15 de junho, ontem. E aí diz aqui na reportagem, vou ler só o trecho. Presidiários que estão no módulo 2, que foi reformado recentemente, iniciaram uma agitação na noite de quarta-feira. A confusão acontece principalmente, entre aspas, porque misturaram as facções BDM com Comando Vermelho. Entendi. Aí eu vou aqui para a cartilha. Por exemplo, eu fiz um levantamento de várias facções no Brasil inteiro e algumas de repercussão internacional. Por exemplo, aqui eu tenho o PCC. O PCC tem diversos símbolos que podem estar relacionados a esse universo, a esta facção. Uma delas, por exemplo, é o 1533, os números 1533. Você vai ver aqui esse número, ele está aqui, ó, tatuado, 1533, 1533. No braço, Ou você vai encontrar ela pichado no muro, 1533. O que significa o 1533? É um artigo? Não. É a 15ª posição no alfabeto brasileiro. Se você contar da letra A, 15 posições, você vai encontrar lá no alfabeto a letra P. 33. A posição número 3 é a letra C. Então, 15, letra P, 33, PCC. A mesma forma, eu tenho aqui uma facção aqui do nosso estado, chamado CP, Comando da Paz. Você vai ver que nos bairros, nas localidades dominadas por esta facção, você vai encontrar os mesmos números, as mesmas referências com o número 315. Vamos aqui. Aqui, ó. 315. Isso aqui é uma pichação em um bairro de Salvador. Você está encontrando aqui uma pichação do número 315 e mais um escorpião. Número 3, letra C. Número 15, letra P. CP, Comando da Paz. Se você for em qualquer lugar do mundo, organizações criminosas são identificadas pelo nome daquela facção, Comando da Paz, Comando Vermelho, Guardiões do Norte, os Maras, Losetas nos Estados Unidos e México. E eles também têm números de acordo com o alfabeto. Então, isso é uma demarcação territorial, isso é uma marca que pode ser colocada no corpo ou em qualquer ambiente de muro, por exemplo, que é utilizado para identificar, para marcar territórios, para marcar áreas de atuação. Isso é fato. Não tem tempo, obviamente, de trazer aqui todas as desenhos. Quer dizer, professor, rádio e televisão, a gente nem sempre tem um tempo que ainda dá. Sim. A gente está para encerrar o programa. Sim. A lei diz o quê? Pronto. A lei... Já estamos encerrando. Já estamos encerrando. Você que está em casa, me entenda um detalhe. Esse projeto hoje, mais do que nunca, vai servir para você, que é concurseiro, que é estudante, que é policial militar, que é médico, que vai atender, inclusive, casos de baleados, de feridos nas emergências médicas. Você que é sociólogo, que é antropólogo, que precisa estudar, inclusive, a composição da sociedade, das organizações que ali vivem. Então o mundo ele é muito dinâmico, ele é complexo, ele tem vários grupos, vários nichos, assim como é a maçonaria, assim como é a polícia, que vivem e tem suas regras. A igreja tem suas cores, o Papa, o azul, o vermelho, o amarelo. Então todas as organizações no mundo inteiro, reconhecidamente organizações, têm seus símbolos, suas marcas, seus gestos, suas músicas, seus cânticos. Não é diferente das organizações criminosas. Eu vou trazer aqui
um recurso especial, número 85, 89, 84, 50 do STF, publicado em 2021. O que ele fala que o STF ficou sedimentado, ficou acordado unanimemente pelo STF que a confecção ou exposição de tatuagens constitui exercício da liberdade individual. Eu também concordo. É a liberdade das pessoas usar o que quiserem. E que por si só não pode ser considerada uma transgressão ou uma conduta atentatória aos bons costumes. Ou seja, a tatuagem por si só não pode ser um elemento único impeditivo para ingressar no concurso. Então, já respondo a primeira pergunta. Esse projeto de lei tem por concurseiro de objetivo... plantão, você que tem tatuagem, não se preocupe, você vai poder continuar fazendo concurso público se a lei for aprovada. Não, entenda. Se essa lei for aprovada, ela vai estar dando respaldo para você, que é concurseiro, em não ser discriminado. Olha a lógica. Estão pensando que essa cartilha, que essas tatuagens e que essa lei é um processo de discriminação para impedir que você entre no concurso. Não. Ela vai garantir que você que tenha tatuagens ou que venha a ter tatuagens possa participar de forma democrática você não faz parte desses grupos. No concurso. Porque do jeito que estava antes desse projeto, qualquer tatuagem, o militar, na hora de estar na banca, pau. Palhaço, pau. Índia, pau. Ou seja, entendi. Toda a decisão da autoridade que está ali apreciando o concurso público, analisando critérios, tem que ser fundamentado. Não é porque eu quero, porque eu não gostei de você. Tem que ser fundamentado na lei. E a lei já existe. E o que o STF disse? O ingresso de pessoas com tatuagens somente pode ser vetado, proibido, quando aquelas imagens que você carregue, que venha carregar em seu corpo, transmitam mensagens relacionadas à violação da lei e da ordem, ou quando discriminarem grupos por sua cor, origem, credo, sexo, orientação sexual, ou que incitem o consumo de drogas ou a prática de crimes por entender que são incompatíveis com a função militar, com o cargo que você vai exercer. Imagine policial militar, vai trabalhar na Ronda Maria da Penha. Aí eu tenho lá mulheres em posições obscenas, em posições de sendo estuprada. É incoerente, ou você tem um militar que tenha imagens, por exemplo, aqui. Ninguém vai ter dúvida dessa tatuagem aqui, ó. Artigos do Código Penal. Muito comum. Aqui. Um indivíduo, um ser humano, que tatue artigos 121 do Código Penal no corpo. Artigos 157, ao lado de uma arma, de um palhaço armado. Ele não conhece o que está tatuando? Está no Código Penal. Então, assim, a ideia do projeto, ele parece polêmico, ele é polêmico, mas ele visa, no primeiro momento, categorizar. Essa cartilha, ela vai servir de fundamentação para analisar. E o que eu digo aqui na cartilha, e eu repito o tempo todo, não analise só uma tatuagem. Não é só um palhaço da Índia, não é só, ainda que fosse 121, podia ser um número da minha sorte, podia ser um número qualquer que na minha vida, entendeu? Marcou. Não, marcou, mas é o conjunto de análise. Por exemplo, aqui, ó, vou dar aqui um exemplo clássico. Eu tenho aqui esse desenho, tem vários elementos, tem um palhaço, tem cartas do baralho, e nas cartas do baralho, não sei se vai dar para ver na câmera, aqui em cima tem o As, o 5 e o 7. O As, a letra A, ela já disse aqui no alfabeto. A letra A representa o número 1 ou o inverso. Então eu estou dizendo aqui o crime que eu pratiquei ou que eu fui condenado. 157. Aí eu tenho um palhaço armado, eu tenho CP, eu tenho vários elementos simbólicos. Eu ficaria com Vossa Excelência, com Mais você, tempo. conversando mais tempo, mas a gente não tem todo o tempo do mundo. Eu queria saber o seguinte, olha, já foi dada aqui a partida sobre a questão do projeto de lei, já foi explicado perfeitamente bem, mas quem quiser conhecer melhor o Capitão Alden, quem quiser se aproximar mais dos seus projetos, acompanhar mais a sua trajetória, o que é que faz, como é que te procura? Pois é, basta digitar no seu buscador de preferência, capitão.com.br, Alden, aliás, mito, é capitãoalden.com.br, é o nosso site, onde você vai estar, inclusive, baixando essa cartilha em formato digital, não só essa, como as anteriores, e Capitão _Alden, escreve por extenso, Capitão, digita lá Capitão _Alden,
E você vai ter acesso ao meu Facebook, ao Instagram, ao YouTube. Lá no YouTube tem um vídeo que eu explico grande parte desses desenhos que estão lá no corpo, que pode aparecer nos corpos de alguns indivíduos, que podem ter cometido crimes. E aí você vai ter melhores esclarecimentos. E quem também quiser, né, me convidar para fazer uma palestra no seu bairro, na sua faculdade, na sua escola, no seu cursinho preparatório, está à disposição. Lembrar o seguinte, que eu achava que Alden era sobrenome, porque o militarismo gosta, geralmente, identifica pelo sobrenome, mas Alden é o primeiro nome dele, viu, Capitão Alden? Significa o sábio amigo ou sábio mestre. Pois é. Obrigado, capitão. Valeu. Obrigado, sábio mestre. Deu satisfação em recebê-lo aqui. E convidar você a não mudar o canal, nem trocar de rádio, porque a Rádio Câmara e a TV Câmara tem a melhor audiência para as famílias brasileiras. Tem algumas rádios e televisões que dizem, olha, agora tem que tirar as crianças do sofá. A TV Câmara, a Rádio Câmara não precisa tirar do sofá hora nenhuma, porque nós temos consciência que é dinheiro público que é investido aqui. Então é tudo feito com muito carinho, com muita atenção e respeito para você e sua família também. E convido as pessoas também para assistirem, viu? A TV Câmara e ouvir a Rádio Câmara. Obrigado, capitão. Valeu. Obrigado, telespectador e ouvinte da Rádio Câmara e TV Câmara. Valeu.